Oi pessoal, eu sou o professor Tobal, vocês já me conhecem, né? E eu vou estar conversando com vocês um pouquinho aí, explicando sobre o nosso projeto de pesquisa que a gente vai trabalhar nesse segundo trimestre. Bom, eu dividi para facilitar o projeto de pesquisa em 5 etapas. 5 etapas. É mais fácil, né? A primeira etapa, pessoal, para facilitar vocês, que a gente chama de conhecer o conteúdo. Né? A primeira etapa é para conhecer o assunto que a gente vai trabalhar. Então, existem várias possibilidades, várias maneiras aí da gente conhecer o conteúdo, né? A gente pode conhecer um determinado conteúdo através de um vídeo, a gente pode conhecer um determinado conteúdo através de um filme, através de um livro, conversando com uma pessoa, né? Fazendo uma entrevista com uma pessoa que conheça aquele tema. Enfim, o que a gente achou melhor, né, e mais conveniente para vocês é a síntese. Então, a gente pede que o aluno faça uma síntese sobre aquele capítulo, né, do conteúdo, e através dessa síntese, então, ele vai se habituar, ele vai conhecer aquele conteúdo. Então, a primeira etapa do nosso projeto de pesquisa nada mais é do que a síntese, que é um resumo. Né? Como eu já falei para vocês, o resumo de um aluno, lógico, ele vai ser diferente do outro, por quê? Porque o resumo a gente entende que é o que é mais importante naquele conteúdo, né, naquele determinado tema, para você. Então, o que é melhor para mim pode não ser melhor para outra pessoa. Então, apesar do meu resumo e de outra pessoa, eles podem ser de um mesmo conteúdo, né? Mas eles podem e devem ser diferentes. Por quê? Porque o que é relevante, o que é importante para mim dentro daquele conteúdo, pode não ser para outra pessoa. Então, essa seria a nossa primeira etapa. A segunda etapa, que os alunos devem prestar bastante atenção, é a problemática ou o problema. O que é o problema? O problema nada mais é que uma questão, uma perguntinha, né? Nada mais do que isso, uma pergunta sobre aquele conteúdo que a gente começou a ver através da síntese, né? Vai fazer uma pergunta, elaborar, criar uma pergunta. Então, o ideal é que a gente crie uma pergunta que a gente, lógico, não saiba a resposta. Por quê? Porque nós estamos querendo elaborar um projeto de pesquisa, ou seja, a gente vai pesquisar algo. E se a gente já sabe a resposta daquela pergunta, a gente já conhece a resposta daquela pergunta, fica sem sentido a gente fazer uma pesquisa. Para que nós iríamos fazer a pesquisa de algo que a gente já sabe, né, o que é? Então a gente precisa pesquisar a resposta daquela pergunta. Então você vai pegar aquele conteúdo, né, que você fez a síntese, enfim, e vai perguntar para aquele texto, você vai fazer várias perguntas. Por que tal coisa é assim e não é de outra maneira? Por que tal elemento funciona desse jeito, não funciona de outro? Né? Você vai questionar e vai achar alguma coisa que lhe desperte a curiosidade, que você acha interessante e que você acha que realmente vale a pena saber sobre aquele tema. Né? Enfim, então, criar uma boa pergunta, essa é a nossa missão, né? É o nosso problema. Depois do problema vem a etapa 3. A etapa 3, pessoal, são as hipóteses. A gente pede que o aluno crie 2 ou 3 hipóteses, né? 2 ou 3 hipóteses. O que é hipótese? A hipótese é o que a gente acha que pode responder aquele problema, aquela questão. É uma possível resposta. Esses dias um aluno me disse, é uma possibilidade, professor? Eu digo, exatamente, é isso mesmo. A hipótese é uma possibilidade de resposta. Quando é que a gente vai ter a confirmação se aquela tua hipótese ela está correta ou não? A gente só vai ter a confirmação, a gente espera que tenha a confirmação, né, a partir da pesquisa. É por isso que a gente vai pesquisar, para saber se uma daquelas hipóteses que a gente pensou, ela realmente está correta ou não. Pode ser que nenhuma das nossas hipóteses esteja correta, que todas elas estejam erradas? Sim, pode, isso é possível também. Então a gente vai criar pelo menos aí 2 ou 3 hipóteses para refletir e ter um ponto de partida aí para a nossa pesquisa.
E agora a gente vai para a quarta etapa, que também é bem tranquila, é bem fácil a gente pensar. A quarta etapa, pessoal, é justificativa. Como o próprio nome diz, você vai justificar o porquê desse trabalho. Por que esse é um trabalho que merece ser feito? Por que a sua pergunta é uma pergunta interessante? Por que ela merece o esforço de pesquisa, né? Porque você vai demandar, essa pesquisa vai demandar um certo esforço para você, né? Então, por que merece ser respondida? Por que ela é uma boa questão? Então, você vai justificar a sua pesquisa, né? Dizer que a sua pergunta, ou ela é uma pergunta inédita, né? Ou ela é uma pergunta que causa a curiosidade sua, dos colegas, enfim, você vai justificar a necessidade da sua pesquisa. Isso pode ser feito, pessoal, através de 1 ou 2 parágrafos, né? Não precisa ser um texto longo, né? Então você vai fazer uma breve justificativa, né, da sua pesquisa. E aí, finalmente, a quinta e última etapa, que é bem tranquila também, que é o como fazer. Nessa quinta etapa, você vai dizer como você vai chegar nesses dados nessas informações que respondem a sua pergunta, né? O seu problema, a sua problemática, né? Você vai pesquisar como? Aonde? Vai pesquisar na internet, vai pesquisar na biblioteca da escola, né? Vai fazer entrevistas. Como você vai proceder? De que forma você vai elaborar a sua pesquisa para resolver essa sua problemática, né? Então, essa é a quinta etapa, que você também pode fazer de maneira bem tranquila, em 1 ou 2 parágrafos e não tem mistério nenhum. Tá? Eu acho que, pessoal, que nesses breves 6, 7 minutinhos a gente conseguiu esclarecer, dar um breve panorama aí sobre as 5 etapas, então, do nosso projeto de pesquisa, né? Espero que vocês trabalhem bem no projeto de pesquisa, trabalhem com afinco no levantamento dos dados de vocês aí na biblioteca da escola, na internet, e que a gente possa desenvolver um bom trabalho então nesse segundo trimestre, porque a pesquisa é fundamental na vida escolar dos alunos, né? Eu acho que é uma etapa bastante importante. Tá ok, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau!